Na Bíblia, há a história de um homem que o próprio Deus escolheu para fazer parte de algo grandioso, a igreja. O nome dele? Cornélio. Hoje você vai conhecer a história desse centurião romano, o primeiro gentio, ou seja, não judeu, a se converter verdadeiramente ao cristianismo. Mas antes de continuar essa história incrível, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Toda semana você encontra por aqui histórias bíblicas inspiradoras, cheias de fé e significado. A história de hoje você pode ler inteira no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Mas para entender o que aconteceu com Cornélio, precisamos voltar um pouco no tempo. Jesus já havia sido crucificado, ressuscitado e ascendido aos céus. Os discípulos estavam espalhando a mensagem da salvação. Mas até ali, essa mensagem estava sendo pregada quase exclusivamente aos judeus, aos samaritanos e aos prosélitos, gentios que haviam se convertido ao judaísmo. Mesmo com a ordem de Jesus para anunciar o evangelho a todas as nações, os apóstolos ainda compreendiam que, para seguir o caminho de Cristo, era necessário primeiro aderir à lei de Moisés, incluindo a circuncisão e outras práticas do judaísmo. Como haviam muitos judeus vivendo nas províncias do Império Romano, o foco natural dos apóstolos foi justamente esse povo. Foi então que Deus decidiu intervir pessoalmente, para deixar claro que o evangelho não era apenas para os judeus, mas para todos os povos, para toda criatura. E é nesse momento que a Bíblia nos apresenta Cornélio, um centurião romano com uma fé surpreendente. A Bíblia nos diz que Cornélio era um centurião, um oficial do exército romano, responsável por comandar uma centúria, um grupo de 60 a 80 soldados. Ou seja, ele era um oficial do exército, um homem de autoridade, mas acima de tudo, temente a Deus. Logo no primeiro versículo, a Bíblia elenca as características desse personagem. Era piedoso, generoso com os necessitados e um homem de oração. Ele não era convertido ao judaísmo como um prosélito, mas reconhecia que o Deus de Israel era verdadeiro, sendo temente a ele. Cornélio vivia em Cesareia, uma cidade litorânea, cosmopolita e fortemente romana. Ali estava o quartel da coorte italiana, e dali também o império controlava toda a província da Judéia. Apesar de ser um centro do poder romano, foi ali, numa casa comum, que Deus mostrou algo extraordinário, que o evangelho não tem fronteiras. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, o horário tradicional de oração entre os judeus, Cornélio teve uma visão impressionante. A Bíblia diz que ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximava e o chamava pelo nome, Cornélio. Assustado e tomado de reverência, ele respondeu: "Que é, Senhor?" "As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus." Deus havia ouvido as orações de Cornélio. Mesmo sendo um gentio, mesmo não fazendo parte do povo judeu, mesmo não conhecendo ainda a plenitude do evangelho, Deus o viu. O anjo lhe deu uma instrução direta. Agora envia homens a Jope e manda chamar Simão, que também é chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de um curtidor, chamado Simão, à beira-mar. Cornélio não hesitou. Chamou imediatamente 2 de seus servos e um soldado de confiança, também temente a Deus, e os enviou a Jope para buscar Pedro. Até aqui, Cornélio não sabia exatamente o que aconteceria. Ele não recebeu uma explicação completa, apenas uma orientação. Mas ele obedeceu. E essa obediência foi o primeiro passo de uma revolução, não só na vida dele, mas na história da igreja. Enquanto os mensageiros enviados por Cornélio se aproximavam de Jope, Deus também estava preparando o coração de Pedro. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Estava com fome, e enquanto a refeição era preparada, teve uma visão extraordinária. A Bíblia diz que ele viu o céu aberto e algo como um grande lençol sendo baixado à terra, preso pelas 4 pontas. Dentro dele havia todos os tipos de animais, répteis, aves e criaturas, que, segundo a lei de Moisés, eram considerados impuros. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: "Levanta-te, Pedro, mata e come." Mas ele respondeu: "De modo nenhum, Senhor. Jamais comi coisa alguma impura ou imunda." E a voz insistiu: "Não chames impuro aquilo que Deus purificou." Isso aconteceu 3 vezes, e logo em seguida,
o lençol foi recolhido ao céu. Pedro ficou confuso. Ele sabia que Deus estava tentando lhe ensinar algo, mas ainda não havia entendido o que. Foi nesse exato momento que os homens enviados por Cornélio chegaram à porta da casa. O Espírito Santo falou com Pedro: Eis que 3 homens te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles, sem hesitar, porque fui eu quem os enviei. Pedro então desceu, recebeu os visitantes e os hospedou. No dia seguinte, partiu com eles rumo a Cesareia, acompanhado também por alguns irmãos judeus. Pedro não sabia é que aquela jornada mudaria para sempre a forma como a igreja via o mundo. 2 mundos estavam prestes a se encontrar. De um lado, Pedro, discípulo de Jesus, judeu, apóstolo fiel, carregando uma vida inteira de tradições e limites religiosos. Do outro, Cornélio, um centurião romano, gentil, estrangeiro às promessas de Israel, mas com o coração aberto e sedento por Deus. Quando Pedro chegou a Cesareia, Cornélio já o esperava, e não estava sozinho. Ele havia reunido seus parentes e amigos mais próximos, transformando sua casa num lugar de expectativa espiritual. Assim que viu Pedro, prostrou-se aos seus pés. Mas Pedro o ergueu imediatamente, dizendo: Levanta-te, eu também sou homem. Era o primeiro sinal claro. Não havia superioridade entre eles, apenas graça. Pedro reconheceu a mensagem de Deus, que ele não devia chamar ninguém de impuro. Cornélio então contou sobre a visita do anjo, sobre a ordem de buscar Pedro, e que todos ali estavam prontos para ouvir tudo o que o Senhor mandasse Pedro falar. Foi aí que Pedro começou a pregar. Ele falou sobre Jesus, sua vida, suas obras, sua morte na cruz e a ressurreição, e afirmou: Deus não faz acepção de pessoas, mas aceita todo aquele que o teme e pratica a justiça, seja qual for a nação. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo. Foi um momento tão impactante que os judeus que vieram com Pedro ficaram maravilhados. Até então, eles acreditavam que o Espírito Santo era uma dádiva reservada apenas aos judeus. Mas agora, Deus derramava seu Espírito sobre os gentios também, de forma clara, visível e inquestionável. Eles falavam em línguas e exaltavam a Deus, assim como havia acontecido com os próprios apóstolos no Pentecostes. E todos foram batizados ali mesmo, em nome de Jesus Cristo. A casa de um oficial romano se transformou no cenário de uma revolução espiritual. Naquele dia, ficou claro que o Evangelho é para todos, sem barreiras étnicas, culturais ou religiosas. Deus não vê como o homem vê, ele olha o coração. E quando encontra um coração sincero como o de Cornélio, ele se aproxima, transforma, salva e derrama o Espírito Santo. Talvez você se sinta distante, indigno, fora do padrão, mas Deus não faz acepção de pessoas. Se você o busca com sinceridade, ele também virá ao seu encontro. Que a história de Cornélio nos lembre disso. A salvação não tem fronteiras. O Evangelho é para toda criatura. Se essa mensagem falou com você, curta o vídeo, compartilhe com alguém e se inscreva no canal. Aqui você encontra histórias reais da Bíblia que continuam tocando corações até hoje. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.